Apóstolo, pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Hoje, no quarto dia da novena do nosso padroeiro São Pedro Apóstolo, o padre Vitor José será o nosso pregador com o tema Pedro, alicerce da igreja. Um Messias sem um povo é inconcebível. O Jesus o anuncia fundado sobre a rocha, que visivelmente depois de sua ascensão será Pedro a quem dá as chaves. Todos de pé para o canto de entrada. Pedra forte, rocha firme no Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Ajuda o povo a caminhar na tua igreja, sem desviar. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme no Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Rede na praia, barco no mar, e a tua igreja a navegar. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme no Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Ensina a gente a evangelizar, nova semente a semear. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme no Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Nossa paróquia tem a alegria de receber hoje, no terceiro dia da nossa novena, a presença do padre Vitor José, que é vigário paroquial na paróquia Pai Eterno e São José, na Cidade de Deus. E vem então celebrar conosco este dia. Padre Vitor e eu fomos ordenados agora no último dia 27 de maio e também somos da mesma paróquia de origem, né? Lá da paróquia Cristo Operário Santo Curadarça em Vila Kennedy. Então somos amigos já há faz uns 15 anos pelo menos, né? Então é uma alegria muito grande, Padre Vitor, receber o senhor aqui, e a nossa comunidade o acolhe com uma salva de palmas. Boa noite a todos. Com alegria nos reunimos hoje para escutar a palavra que o Senhor vai nos dirigir e também nos alimentar da Eucaristia dentro desse tempo de festividade para essa comunidade paroquial, né, que celebra o novenário do seu padroeiro. Então, com muita alegria, né, o Padre Rafael já fez as devidas apresentações, né, eu sou o Padre Vitor e digo que estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês para celebrar essa Eucaristia, ainda nas primícias da minha vida sacerdotal. É uma alegria muito grande. Então, com fé, com piedade, com devoção, iniciemos com o coração repleto de júbilo a celebração dos sagrados mistérios. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs,
reconheçamos nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Salvar os corações arrependidos, que eleição, 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 que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. E eleição, eleição, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Deus, que confiastes ao apóstolo São Pedro as chaves do reino dos céus e lhe conferistes o poder de ligar e desligar, libertai-nos por sua intercessão das cadeias dos nossos pecados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Esperava a vigilância, não podem causar espanto, que representam o meio, como são testemunhadas por Deus as disposições de cada um. São elas uma participação nos padecimentos suportados por Cristo. A confissão de Pedro e a promessa do primado que Jesus faz a Pedro é o que Mateus nos apresenta hoje. Ouçamos. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, como criancinhas recém-nascidas, desejai o leite legítimo e puro, que vos fará crescer na salvação. Pois já provastes que o Senhor é bom. Aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus
por Jesus Cristo. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou, para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Vós sois aqueles que antes não eram povo, agora, porém, são povo de Deus. Os que não eram objeto de misericórdia, agora, porém, alcançaram misericórdia. Amados, eu vos exorto como a estrangeiros emigrantes. Afastai-vos das humanas paixões que fazem guerra contra vós mesmos. Tende bom procedimento no meio dos gentios. Deste modo, mesmo caluniando-vos, como se fosseis malfeitores, eles poderão observar a vossa boa atuação e glorificar a Deus no dia de sua visitação. Palavra do Senhor. Quanto apresentai-vos diante do Senhor, quanto apresentai-vos diante do Senhor, quanto apresentai-vos diante do Senhor, quanto apresentai-vos diante do Senhor. Aclamai o Senhor, Deus da terra inteira, sirva o Senhor com alegria, pede a Ele cantando jubilosos, cantando jubilosos. Enquanto apresentai-vos diante do Senhor, enquanto apresentai-vos diante do Senhor. Sabe que o Senhor só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos seus. Somos seu povo e somos seu rebanho, seu povo e seu rebanho. Enquanto apresentai-vos diante do Senhor, enquanto apresentai-vos diante do Senhor. Entra por suas portas dando graça, e de seus atos com hino de louvor. Das graças do seu nome bem dizer, seu nome bem dizer. Enquanto apresentai-vos diante do Senhor, enquanto apresentai-vos diante do Senhor. Sim, está o Senhor, Deus é bom, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente, fiel eternamente. Enquanto apresentai-vos diante do Senhor, enquanto apresentai-vos diante do Senhor, enquanto apresentai-vos diante do Senhor, enquanto apresentai-vos diante do Senhor. Fiquemos de pé para o canto de aclamação. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, aleluia.
disse eu te darei. No meu reino as chaves da minha igreja, sobre esta pedra edificarei. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Uma alegria, reverendíssimo Padre Rafael também, uma alegria estarmos aqui reunidos dentro dessa, por que não dizer, grande solenidade de 9 dias, não é verdade? Porque nós estamos aqui preparando o nosso coração, preparando a nossa alma, né, para celebrar o grande dia, né, o dia do apóstolo São Pedro, no qual nós celebramos a vitória plena de Cristo na vida desse grande homem, desse grande apóstolo, desse grande servo da palavra, desse grande servo do Evangelho. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui e partilhar com vocês dessa palavra que hoje o Senhor nos dirige e também celebrarmos a Eucaristia juntos, né? Nos alimentarmos do pão consagrado que nos dá força na nossa caminhada, na nossa lida cotidiana. E as leituras que nós ouvimos hoje, dentro também de todo esse contexto que nós estamos vivendo, do nosso novenário, preparando o dia do apóstolo São Pedro, nós poderíamos tomar como ponto de partida dessa liturgia da palavra de hoje, uma palavra que parece muito simples e muito inocente, mas que, porém, biblicamente, teologicamente falando, é uma palavra consideravelmente pesada, profunda e importante para a nossa reflexão. Dentro de todo esse contexto que estamos vivenciando, desde o primeiro dia em que iniciamos a novena do apóstolo Pedro, até hoje, o 4º dia da novena, não é isso? Nós estamos então
caminhando aí, refletindo sobre inúmeros temas. O tema de hoje, para a nossa reflexão, à luz dessa palavra que o Senhor nos dirige, é Pedro, alicerce da igreja. Não é isso? Como nós cantamos no início, rocha firme do Senhor. No entanto, retomando aquilo que eu dizia, vamos ter como ponto de partida uma palavrinha pequena, mas muito profunda, que nos ajudará muito na reflexão, sobretudo no tema que nós vamos tratar hoje e que essa liturgia da palavra tão bela nos apresenta. É o tema da escolha. A escolha. O ser escolhido por Deus. Todas as vezes em que nós celebramos a vitória de Cristo na vida de um santo, no nosso caso de São Pedro, mas também na vida dos outros santos, Santa Teresinha, enfim, outros e outros santos da igreja, nós devemos refletir sempre sobre esse tema que está profundamente, intimamente unido à liturgia da palavra de hoje, que é o tema da escolha. A escolha. O que significa isso? Sermos escolhidos. O apóstolo Pedro foi escolhido pelo Senhor para uma missão específica. E a missão dele foi justamente confirmar os seus irmãos, ou seja, os outros discípulos do Senhor, os outros apóstolos, na fé verdadeira. Essa foi a missão confiada por Cristo ao apóstolo Pedro. E hoje o Evangelho nos mostra justamente essa confissão de fé de Pedro em dizer que Cristo, dentre tudo que as pessoas comentavam ali naquela região da Cesareia de Filipe, não é verdade? Que Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus. Tu és o Santo de Deus, tu és o Filho do Deus vivo. E é belo nós mergulharmos dentro desse tema da escolha, porque ele vai resplandecer na vida do apóstolo, ele resplandeceu também na vida de grandes homens e grandes mulheres ao longo de toda a história da salvação, sobretudo na perspectiva do Antigo Testamento, porque Deus cuida dos seus escolhidos. E esse tema da escolha é muito profundo para nós. Nós devemos a cada dia refletir sobre ele. Porque percebam, o apóstolo São Pedro, na primeira carta que nós ouvimos hoje, ele com o objetivo de consolar o coração daqueles cristãos, oriundos também do judaísmo, mas também os gentios, ele escreve essa carta como um consolo espiritual àqueles cristãos que também foram escolhidos pelo Senhor, que foram consagrados pelo batismo para a missão do anúncio da palavra. Pedro, com a sua missão apostólica, com o seu zelo pastoral, ele dirige essas palavras de afeto, mas acima de tudo de consolo àquelas comunidades ali daquela região do Ponto, da Ásia, que era onde ele estava evangelizando e que tinham muitos cristãos, como eu dizia, gentios, oriundos também do judaísmo. Então, a primeira leitura que nós ouvimos hoje, da primeira carta de São Pedro, ela quer ser um consolo e quer ser também um estímulo para que os cristãos, naquele momento perseguidos, e naquela época, quando o apóstolo tinha essa missão de evangelizar, de anunciar a palavra, o povo era simplesmente perseguido por serem cristãos. O fato de dizerem, ou de alguém ter conhecimento de que eles eram cristãos, já era motivo de perseguição. É muito diferente do nosso tempo? Acredito que não. Nós também, quantas vezes passamos por tantas perseguições, por tantas tribulações, seja no nosso próprio ambiente familiar, seja no nosso próprio ambiente de trabalho, enfim, quantas e quantas vezes pelo simples fato de nos dizermos cristãos, de nos dizermos como aqueles homens e mulheres que estão plasmados da palavra de Deus, que participam ativamente da vida da igreja, quantas e quantas vezes nós somos perseguidos também por sermos cristãos. E hoje é belo de contemplar nessa leitura, que serve para nós como um consolo também espiritual, da mesma forma que serviu aos cristãos daquela época, escrita pelo próprio apóstolo Pedro, justamente de percebermos que a escolha que Deus fez por nós é uma escolha grandiosa, profunda. O Senhor nos escolheu para si, o Senhor nos consagrou para a missão, o Senhor nos fez conhecer a sua palavra, o Senhor se revelou a nós
de modo que nós pudéssemos também manifestar o seu amor aos homens, de modo que nós pudéssemos manifestar a sua palavra, que é sempre uma palavra de vida aos corações que estão atribulados. Pedro, no início da carta, diz: caríssimos, como criancinhas recém-nascidas, desejai o leite legítimo e puro. O que será que o apóstolo estava querendo dizer com isso? Estava querendo dizer para aqueles cristãos que estavam vivendo um momento cruel de perseguição, que era necessário que eles voltassem ao primeiro amor, que era necessário que eles voltassem à essência do ser cristão. E qual é a essência do ser cristão? É de estar intimamente unido ao Senhor. Por isso Pedro diz isso, né? Como crianças recém-nascidas, sedentas do leite materno, desejai o leite legítimo e puro. E que leite é esse? O leite da palavra. A palavra do Senhor. O leite da presença do Senhor também na vida deles. Essa carta, meus irmãos e irmãs, vem ser um consolo espiritual para os cristãos de outrora e hoje para nós. Diante de um mundo tão secularizado, diante de um mundo que está cada vez mais distante dos planos do Senhor, diante do mundo em que nós temos tantos desafios, seja já na nossa juventude, ainda na nossa juventude, ou seja já na nossa maturidade da fé e maturidade também física e humana, nós enfrentamos tribulações pelo simples fato de sermos cristãos. Assim como esses cristãos enfrentavam na época em que foi redigida essa carta. Porém, hoje o Senhor diz para nós: voltai, procurai como crianças sedentas pelo leite materno, o leite legítimo e puro, ou seja, a palavra da salvação, a palavra do Senhor, essa palavra que nos dá vida, que nos enche de coragem para nós nos lançarmos na missão. Percebam que essa palavra que foi dirigida outrora para aquela comunidade de cristãos perseguidos é dirigida hoje ao nosso coração, tantas vezes também marcado pela perseguição, pelo simples fato de sermos cristãos, pelo simples fato de amarmos a Cristo, pelo simples fato também de termos a coragem de dar a vida pelo Senhor, assim como fez o apóstolo Pedro. É linda essa carta porque muito nos faz refletir. Ainda continuando dentro dessa perspectiva da escolha, para vocês verem o quanto é importante. O apóstolo, já no final da carta, no meio da carta para o final, ele vai citar uma passagem bíblica que é retirada do livro do Êxodo, no capítulo 19, dentro daquele contexto da aliança do Sinai, quando o próprio Deus estabelece com o seu povo escolhido, com essa nação sacerdotal, com essa nação real do povo de Israel, uma aliança de amor perpétua. Uma aliança e uma comunhão de amor. O Senhor Deus entra na história do seu povo, manifesta ao seu povo o seu nome, a sua glória, realiza tantos prodígios na vida do povo de Israel. E esse contexto da aliança retirado do livro do Êxodo, no capítulo 19, é relembrado por Pedro nessa primeira carta de hoje. Porque Pedro diz: aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida, olha aí a escolha, escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual. Depois ele segue: um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Dentro desse contexto aqui, da nossa primeira carta da liturgia de hoje, nós contemplamos o que? A igreja. Todos nós, comunidade de batizados, nós somos chamados hoje pelo Senhor a ser nessa sociedade tão afastada de Deus, pedras vivas, e formar um edifício espiritual. Ou seja, formar essa igreja que é santa, apesar também de ser pecadora, de ser constituída de homens pecadores, de ser constituída de pessoas que são limitadas, de pessoas que buscam a graça de Deus, mas muitas vezes caem. Essa primeira leitura de hoje, irmãos e irmãs, nos faz refletir sobre como nós estamos sendo igreja.
e se nós estamos sendo igreja verdadeiramente como é a proposta do Senhor para nossas vidas. É profundíssima essa primeira leitura de hoje. Em consonância, ou seja, em comunhão com esse texto retirado do livro do Êxodo, no capítulo 19, que estabelece justamente esse link, né, entre o Novo e o Antigo Testamento. É belo nós contemplarmos isso, porque o Senhor, ao escolher o povo de Israel, e hoje nós como igreja somos esse novo Israel, somos esse novo povo, o Senhor diz que nós somos uma comunidade sacerdotal. Quantas vezes nós imaginamos que sacerdote é tão somente o padre, não é verdade? Nós sempre pensamos isso. Não, sacerdote é o padre, não é isso? Sacerdote é o bispo, sacerdote é o papa, que é sucessor do apóstolo Pedro. Não, sacerdote somos todos nós. Essa assembleia litúrgica aqui reunida, essa comunidade de batizados, todos nós aqui somos sacerdotes. E eu penso que hoje nós devemos refletir, à luz dessa palavra, como anda também a nossa missão sacerdotal. Percebam que o apóstolo diz, né, consolando o coração daqueles que estavam perseguidos, sofrendo a perseguição naquela época, ele diz que nós somos essas pedras vivas que vamos construir a igreja. E é impossível falar de Pedro sem considerar a perspectiva eclesial. É impossível falar do apóstolo a quem o Senhor confiou as primícias da igreja, a quem o Senhor confiou toda a potestade, todo o poder de liderança da igreja, a quem o Senhor fundou a igreja. Cristo fundou a igreja na fraqueza desse homem. Percebam como isso é profundo. Por quê? Porque Pedro se mostrou um verdadeiro presbítero, um verdadeiro sacerdote. Pedro se entregou inteiramente a realizar na sua vida a vontade do Senhor. E hoje o Senhor pede isso de nós. É como se Cristo dissesse a nós hoje, né? É como se o Senhor nos dissesse: acordem, né? Vocês são um povo sacerdotal. Vocês são um povo que estão revestidos do poder do Espírito para anunciar a palavra, para curar os corações feridos, para restituir nesse mundo um reino de amor, um reino de salvação e um reino de graça. Hoje, o tema da nossa novena é Pedro, alicerce da igreja. E o evangelho de hoje, dentro de toda essa perspectiva que eu falava, né, da escolha, de termos a consciência de que nós somos um povo consagrado, um povo escolhido para o Senhor, para o anúncio da palavra, para o anúncio do seu amor, para a instauração do seu reino nesse mundo, acima de tudo, nós devemos ver na confissão de Pedro uma manifestação também da fé da igreja. E é nessa fé que nós fundamentamos a nossa. Nós temos que ter a consciência de que nós sobrevivemos e de que nós manifestamos a nossa fé em cima da fé desse homem, em cima da fé também do colégio dos apóstolos. Por isso a nossa fé é uma fé apostólica. Todos os domingos nós repetimos na missa: creio na Santa Igreja Católica, não é isso? Todas as vezes, todos os domingos nós rezamos o credo. Nós manifestamos. Será que nós falamos tão somente da boca para fora? Ou será que verdadeiramente nós conhecemos a grandeza de ser uma comunidade sacerdotal, um povo sacerdotal, um povo que oferece sacrifício pelo bem do outro? Hoje nós estamos aqui para oferecer a Deus o sacrifício perfeito, a Santa Missa, em honra do apóstolo Pedro, sim, dentro desse contexto da novena. Mas hoje nós estamos aqui para oferecer ao Pai o sacrifício perfeito. Será que nós temos consciência disso? Será que nós temos consciência de que todos nós, enquanto igreja, sacerdotes e povo de Deus, povo sacerdotal, oferecemos ao Pai o sacrifício perfeito? Ou será que nós estamos na missa simplesmente por estar? Ou simplesmente porque é o novenário do nosso padroeiro? Meus irmãos e irmãs, eu creio que a palavra de Deus que hoje nos é dirigida, ela é muito profunda e deve nos fazer refletir. Percebam que o evangelho começa, né? Jesus indaga aos discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Interessante, né? Porque dentro de toda a vida pública de Jesus, quem indagava Jesus, quem era? Os discípulos. Perguntavam a Jesus tantas coisas, né?
mestre, ensina-nos a rezar, mestre isso, mestre aquilo. E interessante que o evangelho de hoje começa com uma indagação de Jesus. Eu pergunto a vocês, hoje Jesus pergunta a nós, que dizem os homens ser o Filho do Homem? E é belo porque Pedro, dentro da sua autoridade como chefe da igreja, ele responde não só por ele, mas ele responde também pelos outros apóstolos, ou seja, a voz de Pedro é a voz da igreja. E Pedro confessa na fé: Tu és, Senhor, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é belo porque isso também nos faz lembrar o Antigo Testamento, porque somente os sacerdotes e o sumo sacerdote tinham acesso ao Santo dos Santos. E lá eles manifestavam a glória de Deus, eles proclamavam as maravilhas de Deus em favor do povo, suplicando que Deus perdoasse o povo pelos seus inúmeros pecados cometidos. E nessa confissão de Pedro, que é a confissão também da igreja, nós manifestamos que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus, que verdadeiramente o Senhor veio a esse mundo, se encarnou, assumiu a nossa condição humana para nos fazer divinos. Meus irmãos e irmãs, que ao celebrarmos essa novena, à luz dessa palavra que nos foi dirigida hoje, possamos não só compreender a nossa missão como povo da aliança, como povo da nova e eterna aliança, como povo sacerdotal, como um povo escolhido, como um povo retirado do meio dos outros para servir a esse Deus que tanto nos ama. Que nós possamos não só compreender isso com palavras, mas que nós possamos viver isso em nossas vidas. O testemunho de São Pedro para nós é o testemunho desse homem que em tudo, mesmo com as suas fraquezas, mesmo com as suas limitações, se fez pedra para que a igreja de Cristo fosse construída em cima. Pedro é para nós modelo de um homem que se colocou totalmente à disposição do Senhor. É a pedra, como nós cantávamos no início, na procissão de entrada, é a rocha firme da nossa fé. A nossa fé cristã se fundamenta na fé desse homem e de tantos outros apóstolos que confessaram a fé e que, acima de tudo, entregaram também a vida, derramaram até a última gota do seu sangue pelo bem da igreja. Vocês são uma comunidade muito privilegiada, uma paróquia que tem um santo apóstolo como padroeiro, é uma paróquia privilegiada, porque os apóstolos são os grandes confessores da fé. A nossa fé hoje, tudo que celebramos, tudo que vivemos, tudo que somos como igreja, está fundamentado na fé que outrora esses homens tiveram, no Cristo. Hoje essa palavra, essa confissão de fé de Pedro, deve ecoar no nosso coração e na nossa alma e se fazer concreta em nossa vida. Nós devemos repetir a cada dia para o Senhor: Senhor, eu creio, Tu és verdadeiramente o Filho do Deus vivo, Tu és o Santo de Deus, Tu és o Senhor que entregou-se pela minha salvação e pelo qual também hoje eu quero entregar a minha vida. Celebrar a novena de um padroeiro, de um santo apóstolo, e ao mesmo tempo celebrar a festa do apóstolo Pedro no próximo dia 29, é celebrar essa confissão de fé verdadeira no Senhor, de que verdadeiramente temos um Deus que nos ama, um Deus que caminha conosco, um Deus que nos fez uma nação santa para construir esse edifício espiritual que é a igreja e salvar tantas almas. Meus irmãos e irmãs, se nós não nos empenhamos em ser verdadeiramente apóstolos do Senhor, assim como São Pedro foi, a ponto de dar a nossa vida por Cristo, pela sua palavra, pela sua igreja, não há sentido nenhum celebrarmos novenário, não há sentido nenhum celebrarmos a festa do apóstolo, se nós não manifestamos na nossa vida a grande fé que esse homem teve no Cristo. E não é à toa, e o final do Evangelho nos relata, que Cristo confiou a ele o pastoreio da sua igreja. Sobre ti, Pedro, diz o Senhor,
Sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. O Senhor é tão grandioso e misericordioso conosco, não é verdade? Porque Ele, se utilizando da nossa fraqueza, Ele manifesta a salvação aos homens. Ele, ao alicerçar-se em Pedro, na fraqueza de Pedro, Ele manifestou a sua glória a toda a humanidade. A igreja, poderíamos dizer assim, também nasce do sim de Pedro, da confissão de fé de Pedro. E que possa ser essa a nossa oração, não só hoje, e não só também no dia em que celebrarmos a festa do Santo Apóstolo, mas por toda a nossa vida. Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio a esse mundo para me dar a salvação eterna. Eu creio e espalho essa salvação a toda a humanidade, de modo que muitos outros possam também se salvar através da Sua palavra e através do nosso testemunho de vida. Que assim São Pedro interceda por nós, para que nós possamos também, como ele, sermos confessores da fé, manifestarmos ao mundo, tão longe de Deus, a glória de Cristo. Assim seja. Irmãos e irmãs, celebrando o apóstolo São Pedro, apresentemos a Deus Pai as nossas súplicas pelas necessidades de todo o mundo, dizendo cheios de esperança. Pela intercessão de São Pedro, ouvi-nos, ó Pai. Pela intercessão de São Pedro, ouvi-nos, ó Pai. Pela Santa Igreja fundada sob Pedro, o humilde pescador da Galileia, para que se renove na fé e alcance a unidade, rezemos ao Senhor. Pela intercessão de São Pedro, ouvi-nos, ó Pai. Pelo Papa Francisco, sucessor do apóstolo São Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja sinal da unidade da Igreja, rezemos ao Senhor. Pela intercessão de São Pedro, ouvi-nos, ó Pai. Pelo Papa Emérito Bento XVI, para que continue sempre trilhando os caminhos da santidade e na glória celeste ganhe a recompensa de um fiel dispensador, rezemos ao Senhor. Pela intercessão de São Pedro, ouvi-nos, ó Pai. Pelo clero de nossa paróquia e pelo Padre Vítor, que hoje preside para nós, para que sejam fiéis a seu ministério, a exemplo de São Pedro, rezemos ao Senhor. Pela intercessão de São Pedro, ouvi-nos, ó Pai. Pelos ministros da Igreja e pelos fiéis, para que não busquem neste mundo ouro e prata, mas os dons que Jesus Cristo lhe oferece, rezemos ao Senhor. Pela intercessão de São Pedro, ouvi-nos, ó Pai. Pelos pescadores que, assim como Pedro, sofrem as dificuldades do mar, para que recebem aquilo que lhe é devido, pelo suor de seu trabalho, rezemos ao Senhor. Pela intercessão de São Pedro, ouvi-nos, ó Pai. Pela nossa comunidade paroquial, para que persevere fiel à sã doutrina e aos testemunhos recebidos dos apóstolos, rezemos ao Senhor. Pela intercessão de São Pedro, ouvi-nos, ó Pai. Deus clemente, cheio de compaixão, atendei o povo que vos suplica, e por intercessão do apóstolo São Pedro, concedei-nos o que humildemente vos pedimos. Por Cristo, Senhor nosso. Não há maior alegria para o cristão que a de estar crucificado com Cristo, porque este é o sinal da salvação. Morrer pelos irmãos, Pedro teve esta alegria.
A Eucaristia será para nós fonte de alegria se estivermos com os apóstolos, totalmente disponíveis aos nossos irmãos, até na morte que encontraremos com a presença da vida que é Cristo. Apresentemos nossas ofertas cantando. Deixa a tua rede aí, deixa e vem pra me seguir. Travo o leme, colhe o pano, que existe um outro mar sem fim. Sei que Jesus agora é o meu querer, andando sempre com o meu irmão. Quem deixa tudo pela estrada não perde nada e ganha salvação. Vou com Jesus e deixo até o meu lar. Vou navegar na multidão sem Deus, e a rede agora é o meu amor. Por onde for eu vou pescar pros céus. Rede agora é o meu amor. Por onde for eu vou pescar pros céus. Ouve e segue a minha voz, juntos estaremos nós. Eu sou quem decide o rumo, navego e plumo em direção ao sol. Sei que Jesus agora é o meu querer, andando sempre com o meu irmão. Quem deixa tudo pela estrada não perde nada e ganha salvação. Vou com Jesus e deixo até o meu lar. Vou navegar na multidão sem Deus, que a rede agora é o meu amor. Por onde for eu vou pescar pros céus, que a rede agora é o meu amor. Por onde for eu vou pescar pros céus. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Pai, acolhei as oferendas do vosso povo, na comemoração do apóstolo São Pedro, que por vossa inspiração vos proclamou Deus vivo, a vós e ao Cristo vosso Filho, e por um glorioso martírio deu testemunho de seu Mestre, que vive e reina para sempre. Amém.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós constituístes a vossa igreja sobre o alicerce dos apóstolos, para que ela fosse no mundo um sinal vivo de vossa santidade e anunciasse a todo mundo o evangelho da salvação. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, os céus e a terra proclamam a vossa glória. Santo, 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 Senhor Deus do universo, os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Rezaremos a oração eucarística número 3. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dás vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Pedro, nosso padroeiro, São Luís Gonzaga, que hoje celebramos, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Orani João, seus bispos auxiliares e eméritos, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos do vosso filho Eduardo de Oliveira Carvalho, tio do Padre Vitor, falecido há 7 dias, que chamastes deste mundo a vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição, no dia em que ele ressuscitar os mortos, tornando o nosso pobre corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Concedei-lhes a graça de contemplar a vossa face. Concedei-lhe a graça de contemplar a vossa face. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória, quando enxugardes toda lágrima dos nossos olhos. Então, contemplando-vos como sois, seremos para sempre semelhantes a vós e cantaremos sem cessar os vossos louvores por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. beiraste da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor, Senhor. Tu ganhaste-nos
molhaste meu nome. Lá na praia eu lavei o meu barco junto a ti. Buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outro descanse, amor que almeja seguir te amando, Senhor. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu lavei o meu barco junto a ti. Buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, assim me chamas, Senhor. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti. Pescarei outro mar. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais, te dei é maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não vou, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão.
até chegar ao céu. Oremos. Admitidos, ó Deus, ao banquete da salvação, ao celebrarmos a memória do apóstolo São Pedro, concedei-nos permanecer sempre unidos a vosso Filho, pois só ele tem as palavras da vida, e assim, ovelhas fiéis ao vosso rebanho, sejamos conduzidos às pastagens eternas. Por Cristo nosso Senhor. Gloriosíssimo São Pedro Apóstolo, creio que vós sois o fundamento da Igreja, o pastor universal de todos os fiéis, o depositário das chaves do céu, o verdadeiro vigário de Jesus Cristo. E eu me glorio de ser vossa ovelha. Uma graça vos peço com toda a minha alma. Guardai-me sempre unido a vós e fazei que eu sempre caminhe em plena comunhão com os vossos sucessores, os pontífices romanos. Amém. E nós queremos mais uma vez manifestar nossa gratidão ao Padre Vitor pela sua presença em nossa paróquia. Padre Vitor, que já é conhecido nosso há muitos anos, uma alegria muito grande poder também concelebrar com o senhor, né, nesta paróquia dedicada a São Pedro, do qual estou como vigário paroquial também aqui. Certamente já foi acolhido pelo Padre Marcos na casa paroquial, mas também fica o nosso abraço e também a nossa certeza nas orações. E o senhor tem aqui grandes amigos, né? Se o senhor quiser vir aqui passar, descansar, a paróquia de São Pedro estará sempre aberta para o senhor, né? Sua mãe também. O Padre Vitor, infelizmente, semana passada aconteceu uma tragédia muito grande na vida da família dele. Infelizmente, o tio dele, saindo de casa para trabalhar, tomou um tiro na cabeça, né? E faleceu. Mais uma vítima da violência na nossa cidade, né? Ele que morava em Vila Kennedy, e nós estivemos lá no sepultamento, enfim, estivemos aí ajudando o Padre Vitor e a família dele também. E sei que, Padre Vitor, que está sendo difícil para o senhor e para a sua família, mas no altar da Eucaristia nós encontramos forças para seguir, né? E como dizia o nosso cardeal ao Senhor, é na Eucaristia que o Senhor vai ter forças para continuar a sua missão, continuar o seu ministério, né? Então aqui, conte com nossas orações, agora também nessa nova fase de vida, na sua fase de vida nova, da sua mãe também, enfim, rezamos pela sua família. E o Padre Vitor, como eu dizia no início da celebração, ele foi provisionado para a paróquia Pai Eterno e São José, na Cidade de Deus, que também é uma outra realidade muito violenta, né? Mas Deus, ele dá a graça para aqueles que ele chamou, como o senhor dizia na homilia. Então, rezamos pelo Padre Vitor e pedimos ao Padre Vitor que ele receba esse mimo da nossa comunidade, um pequeno presente em agradecimento pela sua presença no meio de nós. Uma salva de palmas. Agradeço pelas palavras do Padre Rafael, nosso amigo, né? Na verdade não somos amigos, não, somos irmãos. Eu e o Padre Rafael caminhamos juntos desde pequenininho, quando estávamos no altar assim, como coroinhas ainda, antes do Senhor nos chamar para uma missão mais radical, que é a missão na vida sacerdotal. Então, meu muito obrigado também pelas palavras, pelo carinho. Também esteve comigo
nesse momento de dor, né, de tragédia que eu estou vivendo, né, na minha vida, mas os sofrimentos que nós passamos nessa vida são a certeza de vitória amanhã. Então fica também a minha palavra de consolo também a cada um e a cada uma de vocês, todas as vezes em que se encontrarem diante de uma situação muito difícil, não que seja igual a minha que eu estou passando agora, porque eu não desejo isso a ninguém, né? E se outrora eu já ficava apavorado em ver alguma vítima da violência na televisão, hoje que vivo essa experiência na minha vida, na minha pele, eu posso testemunhar a vocês que é uma experiência extremamente desagradável, extremamente ruim, traumática também, né? Mas enfim, todas as vezes em que nós passamos por dificuldades, tribulações na nossa vida, é certeza que nosso Senhor está nos purificando, que nosso Senhor está nos moldando, que nosso Senhor está querendo nos mostrar que verdadeiramente nós só temos a Ele nas nossas vidas. Somente a Ele somente nele, através dele e com Ele, nós encontramos a felicidade sem limites. Então que as dores da nossa vida, que os sofrimentos que nós passamos no nosso cotidiano, por alguma perseguição, por alguma tribulação, é como diz hoje o apóstolo na primeira carta, sua primeira carta na primeira leitura, né? Que nós possamos ter coragem, né? E voltar a beber desse leite puro e legítimo da palavra de Deus para superar todas as dificuldades na nossa vida. Somente Deus, através da sua palavra, através da Eucaristia, pode consolar e curar as nossas almas de toda enfermidade, de toda tribulação que a gente possa vir passar em nossas vidas. Então fica aqui o meu caloroso abraço a essa comunidade paroquial, o desejo de que tenham, como dizia na homilia, a consciência de que somos todos um povo sacerdotal, um povo que tem a missão de oferecer sacrifícios pelos nossos próprios pecados e também pelos pecados do outro que caminha conosco. E assim, a exemplo do apóstolo Pedro, como esse grande confessor da fé, nós possamos também manifestar a salvação de Deus aos corações daqueles que ainda não o conhecem ou daqueles que estão afastados do seu convívio, da sua intimidade, da sua igreja. Lembrem-se, né? Nós somos essas pedras vivas, somos esse edifício espiritual que dá vida ao mundo. Que o nosso querido padroeiro interceda por nós, pela nossa missão evangelizadora e também pelas nossas necessidades materiais e espirituais. Meu grande abraço a toda a comunidade, ao Padre Marcos também, pude cumprimentá-lo antes da missa, o Padre Rafael também fica o meu abraço, a minha gratidão por esse companheirismo, né, por estar ao meu lado nesse momento de dor, mas também esteve ao meu lado em muitos momentos de alegria, né? Então é na alegria e na dor que a gente reconhece verdadeiramente os nossos amigos, né? Que Deus abençoe, santifique e proteja essa nossa comunidade paroquial dedicada ao São Pedro Apóstolo. O Senhor esteja convosco. Pela poderosa intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, dos gloriosos apóstolos São Pedro e São Paulo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Ajuda o povo a caminhar na tua igreja sem desviar. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza
reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Rede na praia, barco no mar, e a tua igreja a navegar. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, que intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor, que ensina a gente a evangelizar, nova semente a semear. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme no Senhor, A semente a semear. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme no Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela